Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Unicast. Este é o podcast feito pra vocês. E olha só, hoje o tema é incrível. Vamos falar sobre caixa, finanças, din-din, money no bolso e money no caixa da empresa, no capital de giro, nos investimentos. É isso mesmo, vamos falar sobre situação financeira das empresas. E você que por acaso acredita que precisa organizar o seu financeiro, você que acredita que você paga a conta física na conta jurídica ou vice-versa, então esse episódio é para você, porque aqui nós vamos dar muitas dicas. Nós não, o nosso convidado que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer os patrocinadores que estão apoiando o nosso podcast. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Makers Marcenaria, móveis sob medida. Se você quer dar um up aí na sua casa, na sua empresa, no seu escritório, a Makers Marcenaria é a solução para você. Então aproveita e pode entrar em contato com eles. Os nossos patrocinadores vai estar passando aí na tela. Existe também como patrocinador a Unimaximize Marketing Digital, que inclusive é responsável por essa estrutura. A Unimaximize, ela faz gerenciamento de redes sociais, gerenciamento de tráfego pago, acompanhamento para você empresário ir nos eventos, precisa de um videomaker, eles também fazem acompanhamento de eventos, então aproveita que eles vão te ajudar. E a Unigestão, soluções tributárias, que ajuda as empresas a diminuir os impostos e colocar mais dinheiro no caixa. E falando em dinheiro no caixa, eu quero apresentar para vocês o homem, ele que é responsável por organizar muitas empresas hoje no Brasil, Ricardo Medina. E aí, Ricardo, como vai? Ei, meu querido, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite e obrigado pela introdução aí. Eu que agradeço, pô. Obrigado, muito bom. O currículo desse cara é incrível, galera. E eu vou falar pra vocês, a gente vai ter muita coisa boa aqui hoje. E quero mais uma vez agradecer aqui a sua visita. Tenho certeza que a galera que tá lá do outro lado estão ansiosos para que a gente possa falar de muito dinheiro aqui hoje, né? Tá joia, isso aí, que bom, legal. Hoje também bastante ansioso em poder dar as dicas, em passar algumas orientações, algumas referências aí para poder ter vida saudável financeira, vida saudável da empresa, fluxo de caixa e por aí vai. É isso aí, muito bom. Ricardo Medina, hein, pessoal? Medina tem alguma coisa a ver com o surfistão? Não tem nada a ver com surfista, não. Infelizmente não, mas enfim. Mas é uma boa referência, né? Então toda vez que todo mundo pergunta, e aí, o que é do Medina surfista? Eu falei, cara, não sei. Ainda nada. Preciso olhar a árvore geológica para ver se tem alguma relação. Mas que legal, muito bom. Pessoal, o Ricardo Medina, especialista em consultoria financeira e processos também, né? Sim. Tá aqui. Se apresenta, fala aí do seu currículo. Eu deixo para as pessoas falar de si próprio, porque nada melhor, nada do que vocês mesmos. Eu falo vocês convidados, sim, né? Sim. Porque em muitos podcasts o host fica lá e é especialista em MBA e às vezes esquece alguma coisa. Então, fica à vontade aí para se apresentar. Eu, na verdade, tenho uma carreira em empresas, né? Como eu tenho 38 anos de CLT, né? Trabalhei em 38 anos em empresas multinacionais, grandes empresas nacionais, órgãos públicos, né, também fundações públicas na área de sempre ocupando funções de liderança, supervisor, gerente industrial, gerente de área técnica. Então eu sou formado em engenharia mecânica, na verdade minha formação engenharia mecânica, fiz lá Senai, curso técnico. E depois do desenrolar da carreira, chegou um determinado momento, eu fui para a área da produção, na área de processos, e aí entendi, gostei um pouco dessa área, vamos dizer assim, aí eu me especializei nisso, tem curso de Lean
Lean Six Sigma, então tem bastante ferramentas e estatística. Então a ideia é entender como é que funciona os processos como um todo. Obviamente que aquele momento era para atacar muito mais os processos da empresa que eu trabalhava, da que eu atuava, mas eu percebi que aquilo dá para a gente multiplicar, dividir isso com outras empresas, pequenas e grandes empresas, né? Então, a minha formação basicamente é isso. E aí, nesse momento, eu também comecei a olhar um pouco a questão financeira, gestão de empresas. Então, você começa a assumir funções de liderança. Aí eu fiz uma pós-graduação na FAP, né, de administração de empresas. E depois eu fiz um MBA em gestão de negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Então, eu tenho um MBA em administração de empresas para poder, justamente já ocupando função de liderança, olhando custo, gestão de pessoas, né, gestão de recurso. Então, aí eu fiz um pouco desses cursos justamente para poder, eu já tinha bastante área técnica, então para poder adquirir um conhecimento, expertise nesse também, para poder conseguir atuar dentro das minhas funções nas empresas. Poxa, sensacional. E tá aí, galera, mais um empreendedor que saiu do CLT, né, em busca de sucesso no empreendedorismo e conquistou muitos espaços no CLT também, né? E todos eles eu tenho certeza que saiu com as portas abertas, né? Sim. Todos eles teve passagem positiva, com resultado, né? Sempre trazendo benefícios para as empresas, né? Então a ideia era... O objetivo sempre foi esse, né? Trazer resultado, trazer crescimento, retorno financeiro, aumento de produtividade, conclusão de projetos, construções de fábricas, né? Então, em uma das empresas eu participei de um projeto grande, de uma construção de uma fábrica inteira no Rio de Janeiro, né? Na época, um orçamento de 160 milhões de reais. Depois fizemos numa outra empresa, a gente atuou na gestão nas transferências de equipamentos. Uhum. Então o grupo comprou várias empresas em 4 lugares ao redor do país, né? São Paulo, Goiás, Pernambuco. E aí, por uma questão estratégica e custos também, né, foi decidido fazer toda a mudança das empresas para o Senador Canedo, que era em Goiás. E aí a gente participou, liderou alguns times, justamente para fazer as transferências de máquina, com cronograma, encerramento de empresa, né? Então a gente também estava... Uma dessas unidades, eu era o gerente industrial na época. Então a gente fez um planejamento, fez todo um processo de comunicação, todo um processo de informação para comunicar o encerramento das atividades, que era uma questão estratégica, né? E aí a gente liderou isso também para poder sair todo mundo numa boa, atingir metas ainda, tudo foi bem acertado, ajustado e deu tudo certo. Muito bom, hein? E galera, eu vejo os resultados que o Ricardo traz aqui para as empresas que ele trabalha. Inclusive, recentemente, né, a gente estávamos em negociação em uma mesma empresa que ele estava fazendo uma consultoria de processos de organização financeira também, né? Exato. E o empresário ficou muito feliz, fez um depoimento para você, né? Que a gente se conhece aí dos networks da vida, né? E eu vi que o empresário fez um depoimento muito legal, muito bacana. Foi bem bacana mesmo. Uma empresa, uma indústria na região aqui do Alto Tietê que é referência, né? Que está se tornando, inclusive, referência no Brasil inteiro. Exatamente, com as vendas no e-commerce também, né? Isso, então, eu trouxe ele aqui exatamente para poder ajudar a gente, ajudar quem está assistindo esse vídeo a organizar o caixa da empresa e entender de fato o quanto isso é importante e o quanto isso é necessário pro, não digo bem-estar, mas para a sobrevivência, né, de uma empresa. O bem-estar ele é consequência, né? Mas para uma empresa sobreviver, para ela poder andar com suas próprias pernas sem dar prejuízo, sem que o empresário fique tirando dinheiro de outros no mercado financeiro, exatamente, para poder sobreviver, né? Exato. E assim, para a gente começar a falar sobre isso, processos financeiro, eu gostaria que você desse uma visão sua, lembrando que até para todo mundo que está assistindo que não existe certo ou errado, cada um tem uma visão. Mas e que eu também vou expor a minha aqui, que eu venho estudando muito há muitos anos sobre isso.
eu gostaria de te falar assim hoje. Eu gostaria que você desse a sua visão hoje. Levando em consideração processo e procedimento de uma empresa, desde o operacional, comercial, financeiro, você acredita sim ou não? E por que talvez que o financeiro é mais importante do que todos os setores? Eu diria que os dois estão linkados, na verdade, né? Não é... O financeiro, eu hoje entendo que ele... não, é o coração, é a cabeça. Na verdade, é onde você toma as decisões estratégicas. Então, o financeiro hoje, poxa, você está entendendo o teu faturamento. Se você tiver mapeado os seus custos, as suas despesas, entende muito bem como é que está o seu lucro, se você tem lucro líquido, geração de caixa. Então, você consegue, ou não tem, ou empresa que não tem, você consegue definir estratégia para poder mudar esse cenário. Então, vamos pensar numa empresa que, poxa vida, estou lá... faço as minhas contas, consigo suportar as minhas despesas mensais, anuais, nos períodos medidos, mas eu não tenho geração de caixa, por exemplo. Então precisamos criar uma estratégia. Talvez uma redução de custo, entender os custos no detalhe. Poxa vida, onde que a gente está gastando mais? Pô, de repente nós estamos com uma carga tributária não adequada para o meu negócio. Sim. Então, peraí, vamos entender o que a gente pode fazer para melhorar isso. Compra de matéria-prima, né? Para as empresas de manufatura, de transformação. Então, pô, minhas matérias-primas, elas estão sendo bem compradas, eu consigo comprar adequadamente, elas estão num custo bacana. Pô, de repente, você pode até ir no mercado financeiro, buscar recursos para comprar um volume maior para conseguir um desconto bacana, para você ter um volume de matéria-prima para poder atender o teu mercado. É óbvio que isso precisa medir para o futuro, isso continuar acontecendo, sem que ter que toda hora mercado financeiro. Sim. Mas eu vejo assim, eu acho que assim, o financeiro é quem vai te dar, quem vai definir aonde você tem que decidir as estratégias para você manter a sua empresa saudável, manter a empresa com capital, com lucro líquido, positivo, né, com margens operacionais tranquilas e você manter a perenidade, né, perpetuar o teu negócio de uma forma tranquila e até mesmo gerar caixa para os momentos complicados. Pô, recentemente nós estamos há 3 a 4 anos aí de pandemia. Então muitas empresas tiveram um problema porque vinha naquele limite da falta de geração de caixa. Pô, chegou na pandemia, né? Pô, vamos pegar os serviços, né? Restaurante, né? Entretenimento, salão de festa. Pensa essas pessoas, essas empresas, quanto eles sofreram nesse período. Muitas até morreram. Não, algumas morreram, com certeza, exatamente. Então, se você tem um caixa até mesmo para suportar esses momentos mais críticos, mudança política, crise financeira, e tudo acontece. A gente sabe... A gente não é tão novinho assim, a gente entende que isso vai e volta. Não, peraí. A gente não é tão novinho. Não me comprometa nas suas falas. Brincadeira, desculpa te atrapalhar aí. Fica tranquilo. Então, eu acho que é isso. Então, na verdade, o financeiro, você criar um DRE gerencial muito bem claro, muito bem definido, e detalhe importante, ao momento que você cria disciplina. É importante você manter disciplina. O financeiro tem que ser pessoas extremamente disciplinadas. Olhar isso todos os dias, não todas as horas, mas enfim, ou uma frequência de verificação de quanto o que se foi pago, o que foi recebido, como está o faturamento. Isso precisa existir gestão em cima dos números. Sim. E ao mesmo tempo disciplina daquilo que você... precisa monitorar para poder manter esses números muito bem alinhados. E aí entra um pouco na questão do processo. Os processos para você construir esses dados financeiros que são importantes. Pô, contas a pagar. Então você precisa ter um cronograma, você precisa ter isso agendado, você precisa ter isso detalhado. Poxa, mas aí a minha empresa, ela vem com faturas, vem da logística, vem com faturas da operação, vem com faturas do RH, vem com faturas do comercial. Não importa, você tem que criar processos para que essas áreas, elas, a partir do momento... adaptam, né? Exatamente. A partir do momento que elas gerem despesas, que é normal, né? Por exemplo, pegar logística, um diesel, uma manutenção num caminhão, a troca no pneu,
uma revisão, uma troca de óleo. Pô, a pessoal da logística precisa entender que aquilo precisa ser passado para o financeiro. E aí tem um outro ponto, né, que é o financeiro, que você pode fazer. Bom, eu tenho orçamento, budget, né, eu tenho um orçamento para cada uma das áreas. Olha, manutenção pode gastar até X reais por mês. De qualquer forma, a comunicação das contas recebidas e a mesmo vendidas, né? Sim. O comercial fez uma venda alta, fez uma venda legal, fez um novo cliente. Isso precisa estar alinhado, o financeiro precisa estar no cerne de tudo isso para entender, para poder manter a disciplina do preenchimento dos dados e a gestão dos números, né? Então, Top. E aí é onde entra os processos. Eu sei que tem muita gente que é leigo, tem muita gente que está começando a Sim. ter as dores, Sim. porque geralmente o empresário ele vai estudar sobre isso quando ele começa a ter problema, né? E é comum isso acontecer, tá tudo bem, né? Explica pra gente ali, pra quem é leigo, o que é igual você falou sobre DRE, o que é o DRE? Tá. O DRE é um demonstrativo de resultados do exercício, né? Então, como é que funciona? É uma planilha, né? Você pode ter softwares, tem sistemas que fazem isso hoje, mas é uma ferramenta financeira, onde ela te dá todo o faturamento mensal e ao longo dos períodos, né? E aí você consegue entender a evolução das suas despesas e do seu faturamento, e ao mesmo tempo você tira algumas informações preciosas. Por exemplo, margem operacional. O que isso significa? Significa que, poxa vida, daquilo que eu faturei, do que eu vendi, quando eu aplico as minhas despesas, meus custos de operação, matéria-prima, mão de obra, hora extra, enfim, tudo aquilo que é relacionado à operação, eu já tenho um primeiro número, que é a minha margem operacional. Bom, então eu já sei o quanto que eu tenho de margem operacional, ou seja, o quanto que eu já faturei em função do que eu produzi, quanto foi minhas despesas para eu produzir. Esse cara normalmente é um custo variável. Produzo mais, gasto mais. Produzo menos, gasto menos. Onde você consegue tomar algumas decisões. Preciso de mais equipamento, preciso de mais investimento, preciso aumentar minha área, eu preciso, ou vou montar um outro ponto de produção, ou às vezes até mesmo ao contrário. Reduzir mão de obra, que não é bom, é óbvio, mas enfim, faz parte do jogo esse tipo de análise. Então o DRE, ele te dá essas informações. Depois vem o lucro operacional e o lucro líquido. Né? Então, às vezes a gente conversa com alguns empresários, é o que você comentou, né? Às vezes por uma questão de necessidade, o cara vira empreendedor, se transforma em empresário e aí tem boas sacadas e constrói uma empresa fantástica de produção, de operação, mas acaba se perdendo um pouco quanto isso. E aí o cara, né, poxa vida, cara, eu para vender esse copo aqui, eu compro ele a 50 centavos, vou vender R$1 e eu vou ter um lucro de 50 centavos. Não é bem assim. Você tem um negócio que chama markup, você tem todas umas despesas, e tem as despesas indiretas. Então, às vezes você tem um RH que não está diretamente operacional, você tem um financeiro, às vezes, que está fazendo a gestão dos seus números, você tem um comercial, às vezes, que está lá dando um apoio interno. Então, você tem algumas despesas que ela é indiretas em função da tua produtividade. Você produziu ou não, vendeu ou não, essas despesas estão lá. Sim. Né? Então, algumas empresas, por exemplo, luz e energia, está diretamente ligado à operação. Algumas não. Era um custo fixo, independente se você vende ou mais. Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, o DRE, ele te dá todas as informações e ainda te dá o que você gera de caixa. Então, esse caixa, gerou um caixa, deu um lucro líquido. E aí, depois disso, algumas empresas, questão de financiamento, por exemplo, eu tenho que pagar um financiamento, dividendos e sócios. Você sempre retira esses valores depois do lucro líquido. Removeu esses valores, gerou caixa ainda bacana. O que eu faço com isso? Vamos aplicar, coloca no banco, mercado financeiro, até mesmo para fazer um acúmulo para te suportar futuros problemas lá na frente. Sim. E o que é bacana do DRE? O DRE, ele te dá uma ideia da tua empresa ao longo do ano, né? Por isso que é do exercício, que é sempre do ano corrente. Ela te dá uma ideia e vai te dar uma ideia de faturamento anual. Então você vai entender quanto a sua empresa foi crescendo anualmente. Aí você consegue entender versus IPCA. Poxa, eu não tive aumento de produtividade, mas eu faturei mais? Faturei, mas está compensando pelo menos IPCA. Precificação, você consegue tirar dessas informações. Então, por exemplo, será que eu estou cobrando um preço correto do meu produto? Né? Será que ele está me dando realmente a margem que eu preciso? De onde é que você vai tirar essa informação? Do DRE. A hora que você constrói o DRE muito bem detalhado, muito bem analisado,
você consegue entender se o preço que você está cobrando pelo teu produto, pelo teu serviço, está correto de acordo com o que você tem nessas informações. Opa, desculpa. Não, tranquilo. Então é isso. Então o DRE ele te dá uma... E aí, o que é bacana, ele te dá uma ideia ao longo do tempo. Você vai construindo ele mês a mês. Então vai te dando uma ideia das suas despesas, faturamento e suas despesas. Outro ponto legal também, né? A questão de custo. Pô, tem alguns custos que você vai entendendo quanto que ele varia ao longo do ano. E aí, poxa, alguns aumentam, outros diminuem. Pô, mas por que alguns aumentam? Vamos pensar na energia elétrica, por exemplo. Pô, chega em outubro, novembro, aí os reservatórios baixam, aí vem bandeira vermelha, aí sobe. Então, percentualmente, ele começa a te impactar mais no teu faturamento. Então, essa é uma outra coisa. Você tem que entender a razão também, o percentual do quanto ele te impacta no teu faturamento. Então, o DRE é uma ferramenta tanto contábil quanto gerencial para te dar um norte de como está a sua empresa financeiramente falando. E através desse DRE bem formalizado, né, originalizado, com todas as classes de contas, Exatamente. com todas as contas cadastradas, né? Porque uma coisa que você deixa de incluir ali, seja no seu sistema, independente do controle que a pessoa utiliza, um Excel, qualquer coisa, qualquer situação que deixa de cadastrar ali fica defasado, né? Exatamente. E aí, a ideia, igual você falou, de ter uma previsibilidade ali, da pessoa poder, através de números, entender como que tá o negócio dela, isso pode ser uma furada, né? Se não tiver muito bem organizado. A questão da disciplina que eu comentei, né? Sim. A disciplina que eu comentei. Se não tiver disciplina nessa matéria, você pode ter informações equivocadas. E o que é legal, né? Você calcula o teu ponto de equilíbrio da sua empresa. Quando você realmente precisa faturar para você bancar as suas despesas com um lucro zero, por exemplo. Então você consegue calcular o break-even point, né? O BEP. Sim. Então você consegue calcular esse ponto de equilíbrio olhando esses números. E aí você, oxa, legal, então eu não posso faturar menos do que valor tal X, porque senão eu sei que eu já não tenho, eu vou ter que usar talvez o meu caixa que eu gerei positivamente em meses anteriores. Então isso é bem bacana. Então até mesmo para criar essas contas, como você falou, isso é o legal. Então o DRE, quando você tem e o ideal é 1 ano. Por que 1 ano? Porque 1 ano você absorve todas as suas anualidades inerentes ao seu negócio. Dependendo do negócio, não tem muito, mas a maioria, vamos pensar aqui um exemplo bem esdrúxulo, mas loja de surf no verão vai vender mais, com certeza, vai chegar no inverno vai vender menos pessoas, menos turistas na região. Então talvez ela tenha, então peraí, se eu tenho 1 ano e eu entendi a minha sazonalidade, quando chegar no verão eu tenho que fazer umas vendas boas, eu tenho que ter uma estratégia legal eu tenho que ter uma estratégia comercial bacana para eu vender bastante, para gerar caixa, para segurar os meus custos lá no inverno. Então é por isso que 1 ano é legal, porque você consegue entender a sazonalidade do teu negócio como um todo. E a maioria falando em DRE, a gente teve um episódio aqui do Unicast com o departamento fiscal e contábil também aqui da Uniconte Contabilidade. E a gente estava falando um pouco sobre isso, não tão profundamente, igual a gente está aqui, mas a gente entrou em um assunto falando um pouco de DRE, a importância do empresário, até o empresário que às vezes não tem um controle 100% do financeiro, fazer o envio dessas despesas e receitas para a contabilidade, porque através do fechamento do balanço fiscal, ela consegue ter uma visualização de um DRE, né? Por isso que a gente fala que é importante para o empresário. E a gente nós como contabilidade, nós temos muita dificuldade do empresário enviar as despesas, mas por falta dessa organização. É isso aí. E é igual eu falo, não é uma crítica, cada um tem as suas dificuldades, e uma das dificuldades da maioria dos empresários é exatamente essa, ter o financeiro organizado. E aí tem alguns que, igual eu falei, vai lá, faz uma planilha no Excel, outros buscam um sistema no mercado que seja mais em conta, ou que tenha ali
um módulo free que não precisa pagar, entendeu? Sim. E você falando da disciplina, o que você acredita que seja interessante? É lógico que cada empresa tem o seu perfil e a sua condição até financeira. Mas o financeiro ele tem vários âmbitos, né? Como, por exemplo, a inadimplência, a cobrança de inadimplência, a competência do financeiro. Se você não tem uma pessoa para aquilo, igual você falou, você não vai estar toda hora ali. Mas você precisa ter as suas rotinas diárias para que você consiga ter esses resultados positivos, né? Exatamente. E é legal, porque até mesmo você comentando isso, assim, né? O porquê da disciplina é importante. E aí o formato, óbvio, depende do tamanho da empresa. Poxa vida, faturamento tem o caixa o suficiente, de repente colocar alguém só para fazer isso, Sim. né? Porque às vezes o empresário, a gente entende a agenda dos empresários, a gente sabe que tá todo mundo, né? Hoje em dia é WhatsApp, é e-mail, é Instagram, enfim. Então hoje a vida, hoje a tecnologia nos ocupa o tempo. Pô, mas de repente alguém, eu tenho uma empresa que consigo, de repente um BPO, alguém que é um consultor que vai trabalhar com isso, organiza tudo as ferramentas e contrata alguém só para fazer esse trabalho, que é um BPO, que a gente tem parceiros que fazem isso. Agora, o que eu vejo, né, Ícaro, com essa questão do empresário, e o outro ponto também, né, a mistura das contas, né? Isso às vezes o cara, poxa vida, tem alguns exemplos, entre nós, consultores, a gente conversa, né? Pô, eu tenho um cliente. Não, mas eu não pago conta. Eu não gasto tudo isso de Prolabore. Não, você gasta tudo isso de Prolabore. Não gasto. Aí você vai pegar o cartão do crédito, cara, caramba, não é que eu gasto mesmo? Entendeu? Então, assim, é legal, até mesmo isso, definir um Prolabore fixo. Não que não possa tirar dividendo. Acho que a empresa do cara. Eu acho que a vantagem de ser um empresário é essa, eu posso decidir o meu salário. Claro que é óbvio que você consegue decidir isso perante o que você tem de resultado financeiro como um todo. Sim. Mas essa é a vantagem, né? E o que é legal, assim, né? E esses, os empresários que começam, que a gente comentou, muita coragem de montar um negócio, e constrói, e cresce. E aí o que falta justamente é essas ferramentas, é o conhecimento dessas ferramentas para poder aplicar isso dentro da empresa, né? Então, às vezes com um softwarezinho, uma planilha de Excel, poxa, mas aí eu não tenho condição de pagar alguém, ou mesmo BPO. Cara, então é super importante. A recomendação chega um pouco mais cedo, cara, extrato do banco, o que pagou, o que não pagou, planilha do Excel, lança lá, né? Hoje é tão tranquilo isso, né? Então acho que, pelo menos isso eu acho que é mais tranquilo. Sim. Não deixar de ter essa visão como um todo. E eu acho legal, porque quando a gente começa a ter essa organização, e a gente fala assim, eu quero olhar o negócio de forma estratégica, isso te dá assim, depois da primeira vez que eu comecei a estudar sobre isso e eu comecei a ter previsibilidade dessa questão financeira, parece que você ganha uma paz de espírito. Por quê? Porque, por exemplo, nós estamos em junho, certo? Eu quero olhar os 5 primeiros meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Vamos olhar como que foi os 5 primeiros meses. Aí você consegue ver todas as despesas mês a mês. Dependendo da planilha ou do sistema que você tem, você consegue ver a média de cada classe de contas. Você desses 5 meses, qual foi a sua média de gasto de luz, de telefone, de manutenção do carro, de tudo, né? De todas as despesas. E aí você consegue entender, caraca, olha o quanto que eu tô gastando com isso, que às vezes a gente nem percebe. E o que é legal, né? Com uma vez o histórico muito bem montado, passado, o que você consegue já fazer? Você consegue ter a previsibilidade de olhar para o futuro. Sim. Que é o fluxo de caixa, né? Exato. Então, peraí. Então, pera um pouco. Então, peraí. Se nesse meu primeiro semestre são essas minhas despesas, eu entendo que daqui para frente serão as mesmas despesas. Então, eu não posso deixar de... Pô, legal, tivemos um resultado positivo. Então, eu não posso deixar de ter esse faturamento. Mas espera um pouco aí, no final do ano nós temos 13º. Algumas empresas têm um volume maior de produção em função do Natal, vendas então eu vou comprar mais matéria-prima. Cara, será que não é agora o momento de eu comprar uma matéria-prima para eu poder não chegar lá no momento do ano, outubro, novembro, que tem
Aí você tem Black Friday, Natal, né? Alguns segmentos, Dia das Crianças, Dia dos Pais. Cada época do ano, exato, né? entendeu? Então assim, poxa vida, então peraí, deixa eu já fazer uma previsibilidade de quanto que eu vou gastar lá na frente. Sim. Então peraí, não, mas pelo que eu tenho aqui, então isso é bacana, né? Porque aí você já não olha, isso já não é financeiro, eu tenho a condição econômica. É. Peraí, lá pra frente. Bom, legal, e eu tenho o DRE 23, já sei como está em 24. E o 25? Como é que vai ser? Eu já consigo fazer essa estratégia para dia 2025, olhando o que eu tenho de despesa na frente. Pô, mas eu quero crescer. Eu quero aumentar meu negócio, eu quero faturar mais. Bacana. Sim. E aí você consegue ter de estratégia. Poxa vida, então peraí, eu preciso crescer. Então eu sei onde eu vou aumentar as minhas despesas. Então, por exemplo, eu tenho lá uma empresa com 20 funcionários. Para eu crescer, eu vou ter que ter mais 10 funcionários. Então eu já sei o quanto eu vou crescer em custos de mão de obra lá na frente. Então, se eu sei, eu já tenho que montar estratégia comercial para poder atender essas vendas no ano que vem. Cara, se eu não vender aquilo, eu não vou conseguir. Né? Processo de seleção, já começa a contratar em outubro, novembro, para quando tiver em janeiro. Então, é legal esse, né? Então, passado, você consegue com esses números bem apurados. Peraí, já vamos começar a olhar para frente. Grandes empresas, grandes corporações, né? A gente entende que eles estão com uma visão de 5 anos. Sim. Grandes empresas multinacionais, né? Elas, bom, como é que nós vamos já estar em 2029, 2030? O que a gente está pretendendo? Onde já estão definidas estratégias, onde já estão definidas né, as políticas de vendas, até mesmo de produto, tendência de mercado. Poxa, que nós fazemos produto X, esse produto tende a obsoletar. Então, peraí, já vamos começar o desenvolvimento de algum produto pensando lá em 2029. Então, aí eu entendo que é uma empresa pequena, média Sim. empresa, que é o nosso cliente hoje, não precisa ser tão distante no Sim. tempo. Mas Uma visão de um ano, é bom. É bacana, Não, exato. E é ótimo isso. Aí. É ótimo, porque, por exemplo, imagina só. Você fechou o ano, aí você fala... muitos empresários começam a ficar preocupados no final do ano. Exato. Porque tem o 13º, Sim. né, as despesas e tudo. E aí você fica pensando como que vai ser o próximo ano. E janeiro tá lá, né? Agora, Janeiro vem, né? Imagina você abrir o seu sistema, ou a sua planilha, seja lá o que for. Olhei os meus últimos 12 meses, o que estava previsto, se a gente tem a previsão, o realizado, Exato. a média. Exato. E através dali você consegue previsionar o próximo ano. É isso aí. Então você consegue saber o quanto que você vai gastar com cada classe de contas em janeiro, levando em consideração, né, a nossa o nosso momento econômico, digamos que assim. Eu estava procurando a palavra correta, mas a gente tem que levar em consideração a inflação, isso que eu queria falar, para uma previsão futura. A gente tem que levar isso em consideração, que tudo aumenta, né? Então, quando você considera a inflação, você coloca isso em cada classe de conta, aí você fala, putz, minha previsão para janeiro é isso. Então, você já está trabalhando para você poder trabalhar isso para que você possa realizar essa previsão lá no futuro. Exatamente. Né? Exatamente. E lá, você fala assim, opa, peraí, se a minha previsão foi tanto e eu gastei a mais tanto, o que aconteceu? É isso aí. Onde que tá o erro? Para onde foi esse dinheiro? Opa, aconteceu alguma coisa esporádico? Aconteceu algum pepino que teve que resolver? Commodities, né? De repente você tem uma empresa que depende de material commodities, hoje em dia é complicado. Então, por exemplo, o plástico no momento da pandemia foi para as alturas. Então, empresas de reciclagem conseguiram alavancar o negócio. Então, eu acho que isso é como um exemplo do que você está falando. Sim. Então, poxa vida, dá uma crise petróleo. Puxa, vai subir muito o petróleo. Então, alguém que depende de o caminhão, aí transporte, o diesel, não tem jeito, é inerente. Isso vai subir, com certeza. Então, aí você tem que estar com isso. São coisas que, às vezes, não está no nosso controle. Mas, uma vez bem gerenciado, falou, pô, aumentou... Não foi até a mais daquilo que eu tinha previsto, mas com certeza não vai ser tão a mais porque você teve uma previsibilidade,
você teve uma tá gestão, você né? está controlando, exatamente. Exato. Né? Pô, então ano que vem a inflação acumulada foi 5, 6%, então vamos aumentar 5, 6% em todos os itens, em todas as despesas, para que no ano que vem a gente tenha pelo menos essa variação, que é o que a gente entende é o mínimo para poder ter uma boa gestão em cima disso. Que essa é é igual eu falei, é um calcanhar de Aquiles para os empresários. Por quê? Muitos empresários, quando eu vou bater um papo, eu tento me aprofundar mais, a pessoa às vezes, eu já ouvi a pessoa falando assim, eu tenho receita, mas eu não sei para onde que vai meu dinheiro. Eu falo, deve ser um aspirador de pó que sai passando assim, pegando tudo, né? Aí a pessoa ainda fala, pô, eu tô cheio de dívida ainda, minha empresa também tá cheia de dívida. Olha só o perigo que isso tem. Porque se a pessoa ela tem esses números desenhados, esses números organizados, ela sabe que, pô, tá dando prejuízo minha empresa. É isso aí. Não tá dando certo eu trabalhar, eu continuar com esse negócio. Não tá dando certo. E se você vai fazer um valuation ou chamar um investidor para você, apresentando esses números, é tudo muito mais fácil de você fechar um negócio. Exato. Você vai chamar um investidor, o investidor vai falar para você qual foi a receita dos seus 24 últimos meses. E vou dizer até mais, né? Às vezes as empresas, ela precisa às vezes buscar recurso. Sim. Pô, preciso buscar um recurso. Para um projeto que seja, né? Vou construir uma outra planta, vou comprar equipamento. Com isso muito bem delineado, muito bem alinhado, até para você apresentar isso para o banco, né? Para ir buscar um recurso, um crédito. Se você tivesse construído com um projeto bem detalhado, bem desenhado, até o banco vai ficar mais... Então, peraí, então tá bom, então não é... Cara, até... Porque o banco, na verdade, te empresta dinheiro, mas ele precisa calcular o risco. O crédito não vem... Não tem jeito, o crédito ele vem com risco, cara. Eu vou emprestar, mas será que vai pagar? Será que não vai? Então, se você tem essas informações detalhadas, desenhadas e precisas... E seguras, que você está falando que o número é aquele de fato, cara, até para isso, até para você um crescimento, eu não tenho um caixa suficiente. Mas, cara, eu tô vendo uma oportunidade imensa num negócio diferente, num e-commerce, alguma coisa nesse sentido, que eu possa ir para um outro nível de faturamento. Pô, se tiver isso na mão, você fala, cara, preciso investir. Então, na hora que você vai buscar o recurso, o banco vai perguntar, mas espera aí, como é que você tá? Não, olha aqui, ó, eu tenho o meu balanço, eu tenho aqui, tô dizendo para você quais são os meus impostos reais, esse é o meu DRE, esse é o meu fluxo de caixa, tá aqui, ó. Então fique tranquilo que eu tenho saúde para poder bancar o investimento que nós vamos fazer, sem contar que eu vou trazer um retorno, eu vou ter um faturamento maior e a empresa vai ter mais 3, 5, 6 anos aí de vida, né? E saudável e sem deixar de crescer, que eu acho que é o que todo empresário, na maioria das vezes, é o que quer, né? É isso. Tá aí, galera, ó. Vai pegando a visão aí, que vai ter muitas dicas aqui, hein? Agora, Medina, o que eu preciso que você faça pra galera? Qual dica que você dá para aquele pequeno empresário, pequeno que às vezes ele não consegue pagar uma consultoria ou um BPO financeiro, igual a gente tá falando? Para quem não sabe, BPO financeiro é a terceirização, né, do setor financeiro. Para quem já conhece, desculpa a gente ficar repetindo algumas coisas, mas é importante, porque tem gente que não sabe mesmo. Business Plan Organization. Exatamente. Então, o BPO ele é a terceirização do setor financeiro. E tem empresas que têm colaboradores, especialistas em departamento financeiro, que oferecem esse serviço. Exatamente. E aí acaba saindo mais em conta do que você contratar um funcionário. E você acaba tendo essa previsibilidade, né? Que inclusive tem muitas empresas que oferecem esses serviços de BPO financeiro. Sim. Vocês nunca pensou em fornecer esse tipo de serviço? Ainda não. A gente ainda não alinhou lá nesse sentido, legal. Não. Acho que ainda. Porque geralmente o BPO ele vem de um consultor, né? Exato. Aqui a gente tem esse trabalho, né? A gente oferece, né?
é mais pro cliente, às vezes, quando tem a necessidade, a gente chama, mas a consultoria, ela é muito mais, digamos que para quem necessita, eficiente, porque... Eu acho que um pouco, eu não pensei por uma razão simples, né? Eu he usado isso, mas assim, é muito mais o meu perfil. Eu prefiro chegar, e até mesmo dos meus trabalhos enquanto CLT, eu sempre cheguei nos lugares onde as coisas estavam muito desarmônicas, muita, eu não vou dizer bagunça porque não é o termo legal, mas enfim. Então, desorganizado, isso. Então eu sempre gostei de chegar e eu gostado disso, mas eu quero chegar num lugar, cara, que legal, vamos fazer assim, fazer assado. Então você dá aquele gás no começo, faz aquela coisa, correria, e vai organizando, vai começando a ver o resultado, e daqui a pouco estabiliza, fica tudo tranquilo. Cara, então e o BPO não, o BPO já pega isso redondo, ele só monitora. Não tô desmerecendo, não é isso o trabalho, mas enfim, é importante, lógico que é importante, né? Então, enfim. É porque tem, o que eu tava exatamente falando sobre isso. Tem perfil de empresário, exato, e tem perfil. Exato. Tem aquele perfil do empresário que prefere receber uma consultoria, organizar, e dali pra frente ele segue a vida. Exatamente. Tem empresário que fala, eu não quero nem mexer com isso. Exato. Ou, às vezes, o cara fala, eu não tenho condições de ter uma pessoa para fazer financeiro, e aí opta pelo BPO financeiro, exato, que veio para o mercado para facilitar mesmo a vida, né? Igual, é isso que eu quis dizer também. Mas, cara, me conta um pouquinho sobre o que a gente, né, olhando para a tua pergunta, né, assim, hoje a gente, como a consultoria é um investimento, né? A gente tem claro isso pra gente, no momento que a gente entra em contato com os clientes, né, com os nossos consultados, a gente passa essa mensagem, que a consultoria é um investimento, ela tem que trazer resultado, fato. Senão não faz sentido, ela vira despesa. E se ela virar despesa, é melhor não ter. E aí não desmerecendo, óbvio que não, mas assim, a gente entende que tem um investimento, você precisa de um valor, né, dentro da empresa, dentro daquilo que a empresa consegue atender. Para os pequenos, para aqueles que estão começando. E aí a ideia é não deixar, né, perder o caminho do que né? Se perder rapidamente, 1 ano, 2, 3 anos de empresa, se perder nas contas, nas despesas, cara, o Sebrae é um excelente caminho, gratuito, muita planilha, muito curso online, entendeu? Então eu acho que faz todo sentido você ter algumas consultorias, outras consultorias pequenas de pessoas individuais, que também dá para também absorver isso como um todo. Mas o que eu recomendo é para aquele que um faturamento aí não tão significativo, que consiga, poxa vida, mas eu vou pagar um consultor, não vou conseguir. Eu acho que o Sebrae é o melhor caminho. E as ferramentas são exatamente as mesmas, são as planilhas de Excel que eles indicam, treinamentos online. Então, e mesmo porque é um negócio pequeno, ele é tão importante quanto uma empresa com 100, 200 mil funcionários. Não vamos, né, o empresário são os mesmos. Sim. Né? Mas eu acho que as estruturas são diferentes. Então, aquele que tem uma estrutura pequena, que está começando, para não se perder, eu acho que o Sebrae é o melhor caminho, entendeu? Para poder manter a disciplina, a gestão, zero, né? E sair do zero e manter a gestão em cima dos números, né? Então, às vezes... Agora, óbvio, à medida que for crescendo, que aquilo for aumentando, com certeza... que é o que a gente torce que aconteça. Sim. E aí sim, poxa, agora talvez... E talvez nem precise da consultoria lá na frente, né? Que talvez nem precise. Se começar de uma forma bem organizada, talvez nem precise de uma consultoria. Sim. Lá para poder, não financeiro, mas para os processos, comercial. Que eu acho muito engraçado isso, igual você falou, né? Tem muitos empresários que acabam tendo um certo preconceito quando fala em consultoria, né? Eu já tive com alguns empresários que... eu falava, o que você acha de consultoria? Porque às vezes a pessoa começa a falar um monte de dor. Eu tenho dor daquilo, é a mesma coisa que eu tenho dor nas costas, eu tenho dor na cabeça, eu tenho dor no pé, mas peraí, você não vai no médico? Não tô entendendo o que tá acontecendo, você entendeu? Exato. Não querendo comparar um consultor a um médico, mas é uma dor. E o cara precisa de um especialista. Né? Tem um especialista comercial, tem um especialista em financeiro, tem um especialista em processo, tem um especialista que é em cobrança, tem um especialista que é em marketing, tem especialista para tudo. E aí o cara fala, não, bate na mesa,
eu tô há 30 anos nesse negócio, ninguém melhor que eu pra saber, Vim pra aqui falar. sábado, vim domingo, ninguém tem noção do quanto que eu já sofri, Exato. que eu já Cara, fiz aqui. com todo respeito Sim, a essas sim, pessoas, sim. a história dessas pessoas, sim. mas se tem alguém que tem esse pensamento, que tá assistindo esse vídeo, abre a mente. Abre a mente, porque a consultoria, ela pode abrir muitas portas, cara. E assim, a gente aqui já fez consultoria, a gente faz consultoria, mentoria, que é importante, sabe? E aí, pô, imagina, você com toda a sua experiência, às vezes a pessoa fica tão no operacional, querendo entregar, que esquece a parte organizacional, né? Que eu sempre falo isso até nos meus vídeos, nas minhas redes sociais, que o empresário, ele vive assim, né? Você cresce e depois organiza. Aí você cresce e organiza. Que é o desenho exatamente de uma escada. Não tem como você começar organizando. A pessoa vai começar uma empresa, por exemplo, o McDonald's, ele começou uma empresa contratando uma equipe de RH para organizar? Não. Começou contratando um chapeiro lá para fazer o hambúrguer. Exato. Aí depois contratou um atendente para poder servir. Então, a nossa empresa funciona da mesma forma. E às vezes a forma que a pessoa ela pensa, putz, eu não preciso de uma consultoria, não tá 100% errada, mas que pode melhorar muito com uma ajuda, né? O que a gente observa, né, nos clientes que a gente atende, normalmente, né, eu sempre gosto do triângulo onde tem o operacional, o tático e o estratégico. Sim. Né? Então, isso é bem claro. Então, você tem muita gente no operacional, ou na verdade, dentro de uma constituição, né, dentro de uma empresa, ela precisa ter essas três divisões, vamos dizer assim, né? E aí, normalmente, o empresário, ele tá muitas vezes nem no tático, tá muitas vezes no operacional. E por que às vezes? Né? Porque às vezes é um especialista em algum determinado produto, né? Vamos pegar lá, o cara é marceneiro, começou fazendo sozinho, uma cozinha, 2, 3, mais funcionário. Pô, ele cresceu de uma forma, ele consegue ter uma linha de produção de marcenaria, de vários modelos de produtos e cozinha, mas ele não estudou, não se aprofundou nas questões de gestão e fica no operacional. O ideal, é o que a gente sempre fala, é o cara ir pro estratégico, né? Define tático, as pessoas táticas, que são aquelas que são os coordenadores, os supervisores, os engenheiros de processo, alguma coisa nesse sentido, os analistas. Sim. Então, normalmente o que a gente vê, então, o que eu digo, né, como dica, vamos dizer assim, é olhar para esse triângulo e sair do operacional e ir lá para o estratégico. Talvez precise da consultoria, eu acho que isso é legal, para formar esse tático. Pô, então eu preciso de analista, eu preciso de um coordenador, eu preciso de supervisor, preciso de gente para poder fazer a organização do operacional, para eu poder ir para o estratégico. Cara, KPIs, os indicadores chaves da empresa, fazer a gestão da empresa, faturamento, venda, marketing, expansão, preço, custo médio de produto, custo médio de venda, matéria-prima sendo comprada, não sendo comprada. Cara, é isso. Então eu costumo dizer que top. O cara tem que ter um dashboard dele lá, abrir segunda-feira com o pessoal tático e fazer a gestão em cima desse. Cara, como é que tá o faturamento? Como é que tá as vendas? Custo, operação, percentual, rendimento da operação, percentual de produtividade, enfim. É isso que o empresário precisa ver. E aí, o que você, linkando aquilo que você está falando, eu acho que os empresários hoje, né? Eu acho que sua grande maioria, eu acho que já consegue enxergar isso, mas eu acho que tem que... Pô, a consultoria vai acelerar isso. Sim. Às vezes a gente chega e recomenda, pô, mas quanto leva um projeto? Cara, tudo depende. Tudo depende do tamanho das dores que você tem na tua empresa. Pode até mesmo o tamanho da empresa. Até mesmo da empresa, né? exatamente. Pode levar 8 meses, como pode levar 2 anos. Tudo depende. Mas às vezes, pô, mas 2 anos não dá, eu não consigo. Cara, se fizer a receita como ela é, dentro da metodologia que a gente tem hoje, ou se executar aquilo com disciplina, maestria e gestão, eu garanto, em 3/4 do tempo, os resultados já vão começar a vir. Já começa a aparecer. Porque daí você começa... Tanto que o primeiro ponto, a gente define estratégia. Qual é a estratégia? Quais são as macroestratégias?
os indicadores que a gente precisa monitorar para que a empresa cresça. E eu acho engraçado que, como eu ouvi aqui no meu ponto, Marina, que vai chegar um café. Ah, que beleza, hein? Eu ouvi no ponto aqui. Aí, ó. Obrigado, muito obrigado. 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 Aí, tá vendo? Que... Saúde, hein? Aí sim. Eu falei assim, ó, vai chegar um café aí. Eu falei, olha que legal aí, tá vendo? Obrigado. E eu vou falar pra você, ó, a gente tá aqui. E a gente um pouquinho batendo antes de vir, um papo. E a gente veio um pouquinho antes, já tava o cheiro do café lá. Exatamente. E a gente tava batendo um papo e papo empresarial sem café, não, né? Fica murcho. Não, sem café não faz sentido. Mas é isso. Voltando no nosso assunto, então, o que eu acho incrível, né, nessa questão da consultoria, dos resultados, inclusive falando do seu trabalho, como eu falei antes, a gente se conhece aí dos network da vida, sim. né, nos grupos de empresário, etc. E eu sempre vejo você falando que o seu trabalho é colocar a mão na massa, né? Talvez seja um bordão seu, alguma coisa nesse sentido, mas explica um pouquinho sobre essa questão de botar a mão na massa e por que você foca nisso? Porque não fala mal do trabalho de outros consultores, mas é o nosso método. Cada um tem uma metodologia, exato, né? É o nosso método. Na verdade, assim, a gente não é uma consultoria de aconselhamento. Existe consultoria e tá tudo bem, é o que você comentou. Pessoas vão lá, cara, eu acho que você deveria seguir esse caminho, acho que pelos seus números, talvez ir nessa linha, nessa estratégia. Nós não. Nós, na verdade, o colocar na mão na massa, eu costumo brincar com meus clientes que é o seguinte, a gente tira a fantasia do consultor, eu tiro o blazerzinho, dobra a manga e a gente literalmente vai implementar os processos, as ferramentas que precisam ser feitas em função das dores do cliente, né? Faz um diagnóstico, essa questão até do que você comentou do médico, né? Então a gente até faz essa analogia. Cara, eu tenho um monte de dor aqui, tá bom, então vamos lá, quais são as dores? Eu faturo e não vejo lucratividade. Eu ponho dinheiro, não vejo aumento de vendas. E a minha eficiência, eu não consigo atender as minhas demandas, as minhas vendas. Então, em cima dessas dores, a gente faz o diagnóstico. Eu costumo dizer que a gente faz um mergulho profundo. Então, o diagnóstico ele é tenso, ele é pesado. Porque a gente precisa, em um mês e meio no máximo, entender todas as dores da empresa. Então, a gente vai olhar ela no detalhe. E por que isso? Justamente para poder, na hora do momento do projeto, a gente vai com os remédios certos, nas doses certas, de acordo com aquilo que a gente entendeu e observou dentro do diagnóstico. No projeto, então, cara, tranquilo. Faz a apresentação do diagnóstico, mostra como é que a gente olha. O diagnóstico identificou esse ponto e é interessante isso. Um dia eu te levo para você ver como é que é legal. Porque você começa a falar... Aí os caras começam... E o que é importante? Às vezes, a maioria das vezes, eles sabiam daquilo. Não é nenhuma novidade. Não é novidade. Mas eles dizem, puxa, é verdade. Puxa, é isso mesmo. Cara, puxa, tá desse jeito mesmo. Cara, cara, como é que eu não tinha visto isso? Então, assim, mas tudo bem. E tá tudo certo. Não é nenhum problema. E aí, a gente faz o cronograma. E aí entra essa questão da mão na massa. Sim. Montamos um cronograma do primeiro dia que vai começar e o último dia. A gente não quer ficar na empresa. Nós entendemos que a nossa consultoria ela precisa implementar as ferramentas e o momento nós temos que sair para a empresa continuar, é a vida dela. Nosso trabalho ele tem que ser temporário, mas efetivo e eficaz para poder trazer os benefícios. Então, quando a gente vai dentro da empresa, o que é o colocar na mão na massa? Bom, legal. Hoje vamos começar a fazer um DRE, por exemplo. Vamos. Então, vamos lá. É um analista financeiro, o analista vai sentar comigo. Cara, cadê as contas? Quais são as despesas? Onde que elas estão? Abre a planilha e vamos construir. Despesas X, custo, mão de obra, financeiro, folha de pagamento, imposto, matéria-prima, frete, plá. Vamos colocar junto. Tá, legal. E do mês passado? E do mês retrasado? Vamos colocar junto. Tá, beleza, tá tudo pronto. Agora aqui em diante, nós precisamos monitorar isso. Ah, mas eu não sei como é que... Então, vamos desenhar os processos. Então, a gente faz junto com isso, com a empresa. Nesse momento a gente chama de desenvolvimento. Então a gente está desenvolvendo em conjunto com, literalmente com a mão na massa em conjunto com as pessoas. Porque teoricamente é o que a gente comentou. As empresas não usam as técnicas, nem sempre estão com as técnicas adequadas, utilizam controles, mas nem sempre estão depurados
e muito bem apontados. Então aí a gente entra nesse processo. Legal, agora nós vamos fazer o acompanhamento. Reunião semanal, uma reunião mensal, entender os indicadores, como é que tá, como é que não tá, as ações que a gente combinou de reduzir custo, ou de implementação de um processo, de uma mudança de um organograma, de uma mudança de uma função. Então a gente vai acompanhando isso mês a mês, ou semana a semana, né? Durante o projeto. Depende do projeto. Isso, depende do projeto, exatamente. Então é isso. Então colocar a mão na massa é exatamente isso. A gente faz em conjunto, chega num determinado momento, a gente começa, bom, legal, agora é acompanhar. Desenvolvemos, implementamos, agora vamos acompanhar. Então tem o período, cara, e já chegou com os clientes. E aquela reunião que a gente combinou de fazer de acompanhamento do que comercial e produção. Pô, implementamos uma reunião lá comercial e produção. Ah, mas não é. O cara da produção tem problema na máquina. Na hora a gente para tudo, chama o dono, o cliente. Olha, implementamos, isso não está acontecendo. Se não acontecer, vai voltar até aquelas dores que você tinha lá no passado. Então é isso que a gente faz, né? E a mesma coisa do que, por exemplo, às vezes você cria um processo para ter os dados e aí por falta de disciplina, que você falou que Exatamente. É importante, por falta de disciplina esses dados eles não são compilados e aí quando você vai fazer uma análise ali pro seu trabalho, como que você vai trabalhar sendo que você não tem E os aí, dados? exatamente, né? Aí você faz análise equivocada e tira conclusões equivocadas. Aí sua consultoria fica ruim. Aí, exato. Mas aí a gente, exatamente. Então por isso que a gente, isso que você comentou é exatamente isso. Eu colocar na mão na massa é justamente olhar isso na lupa até aquilo criar um processo robusto. Até a gente entender que aquilo tem uma aderência bacana e realmente está seguindo aquilo que a gente recomendou como a consultoria que veio trazer. O resultado do investimento que a empresa fez. Legal. Pô, legal, tá acontecendo, ela tá robusta, ela tá aderente, tá acontecendo atas de reuniões bem desenhadas, atas de reuniões bem escritas, né? E aí, ninguém tá olhando seu português, não é nada disso. Ele tá em desse realmente, pô, combinamos uma ação, a ação está sendo acompanhada, está tendo follow-up, concluídas, pô, mas adiamos alguma coisa. Adiou por quê? Pô, adiamos porque houve um problema, a gente teve que, por uma questão estratégica, postergar. Tranquilo, mas está sendo gerenciada, está sendo monitorada. Então acho que esse é a questão a mão na massa. Então a gente legal. implementa junto com o time dos clientes como um todo. Show. E para quem está assistindo a gente, imagina, quero que você se coloque no lugar das pessoas lá. Quais são as dores? Quais são as dores? Não sei se assim seria a maneira correta, mas quais são as dores, quais são as dificuldades, os desafios que o empresário ele pode estar passando e que ele necessita de uma consultoria, por exemplo, ou que ele necessita olhar para essa organização de forma emergencial para que ele consiga mudar esse cenário? Quais são as principais dores de um empresário que está nessa situação? Vamos pensar vamos tentar dividir nas áreas, né? Quando a gente fala no operacional, talvez assim, poxa, eu tenho uma alta escala de produção e não atendo o meu comercial. Não estou conseguindo atender minhas demandas de venda, né? Então, poxa vida, eu não produzo. E aí, às vezes, o empresário, e aí volta um pouco nos dados, né? O empresário vai, poxa vida, preciso de mais máquina. Então ele acaba criando mais custo, mais operação, entendendo que precisa para poder atender o comercial. E às vezes nem sempre é isso. Sim. E às vezes é uma baixa eficiência das máquinas, uma falta de controle parada de máquina, manutenção, de ferramentas adequadas, time treinado, time adequado, organograma definido, as atividades da operação estão bem claras, você não tem aquelas coisas, não, eu e o Ícaro a gente consegue tomar conta dessa máquina, no fim das contas nenhum dos dois toma conta, entendeu? Então, eu acho que no operacional é um pouco a eficiência daquilo como um todo, né? A gente tem a ferramenta OEE que a gente fala, né? Que é o Over Efficient Equipment, né? Então, a eficiência total do equipamento, ela está sendo monitorada, ela está sendo... qual é o resultado desse indicador? Então, acho que a operação é isso, basicamente... Muita máquina quebrada, muita máquina parada, falta, máquina quebrada de novo, né? Então acho que isso
Até mesmo questão de logística. De repente, cara, as minhas entregas, elas não são... Produzo, mas elas têm que ter atrasada. Pô, como é que tá meus fluxos de rota? Como é que tá a definição de rota da minha frota? Como é que ela tá indo? Se ela tá... se ela, de repente, eu me vez de mandar um caminhão, eu mando um Vulcan, né? Um caminhão pequeno, ou até mesmo alguma coisa... Será que não faz sentido eu contratar em vez de eu ter minha frota? Então, enfim. Então, para operacional, eu acho que basicamente isso. O comercial, eu diria que é as rupturas de venda, né? É as vendas não feitas e realizadas. O networking, eu acho que parece que não, mas é importante o networking. Participar talvez de feiras, participar de grupos empresariais, de rodadas de negócio, para poder divulgar o negócio como um todo. E aí entra um pouco na questão do marketing, né? Eu acho que isso também não é bem a nossa área, mas a gente entende o que é importante. Que é necessário. Eu tive um projeto onde a gente detectou que o comercial não alavancava. Poxa, como é que eu faço? Cara, chama a agência de marketing aqui que eu trato com ele, eu vou dizer para ele o que ele tem que fazer para ele poder... Cara, legal, alavancou as vendas assim de um jeito, ao ponto dessa empresa comprar uma outra unidade um ano e pouco depois, então foi positivo o resultado. Então o comercial eu diria que quem não é visto não é lembrado. Então acho que isso é importante, você ter uma rede social atualizada, rede social... claro que tem empresas que não faz sentido às vezes ter esse tipo de produto, mas e às vezes a até maioria precisa. Falando um pouco de comercial, para você poder voltar, que é um pouco minha área também, que também envolve previsibilidade. Exato. Né? Pô, como que o comercial ele vai ter uma meta, sendo que ele não sabe o quanto que ele produz, né? Quantas pessoas você fala? Quantas propostas você envia, né? Quantas reuniões você fez, né? Quantas ligações? Se o cara não tem esses números, como ele vai falar? Eu quero fechar tantos clientes ou tantos reais em um mês. Aí chega na produção e não consegue atender porque tem uma demanda baixa lá atrás. Exatamente. Então tudo você viu, a gente começou falando de financeiro, previsão financeira, agora no comercial, previsão comercial, porque a previsão no comercial, eu já falei em outros vídeos aqui, e não tem jeito, essa é minha área, é o que eu sei falar. Falando em previsão da questão do departamento comercial, se você fiz na prospecção fria 100 ligações em um período X, dessas 100 ligações você conseguiu avançar ali na venda com 30 empresas. Ou 30 pessoas, sei lá, se é B2B, B2C, independente. Você conseguiu avançar com 30 pessoas, 30 empresas. Dessas 30 empresas, aceitaram receber a sua proposta 15 empresas. Funil. É isso aí. Isso, dessas 15 empresas, você fechou 5. É isso aí. Pô, legal. Você tem uma métrica. Para você fechar 10, o que você tem que fazer? O dobro de tudo. É isso aí. Então, se você fez 100 ligações, você tem que fazer 200. É isso aí. Para você gerar 100 avanços, digamos que assim. E é isso. É a mesma coisa aqui no financeiro. Pô, por que eu tenho que ter previsibilidade? Porque você precisa saber hoje quanto que a sua empresa vai gastar mês que vem. Você precisa saber o quanto que você vai ter de receita. Isso aí. E como que você vai... cara, como que eu vou saber? Você vai utilizar a métrica dos seus últimos 6 meses, 12 meses. Pô, eu tenho uma média. Previsão não é exatidão. Sim. Previsão Previsão é previsão. Nunca você vai acertar uma previsão. Sim. Pô, mas você vai conseguir ter uma média. Existe ali uma pequena porcentagem para mais, para menos, mas você tem uma média. O comercial funciona da mesma forma. Não, e é legal, porque é exatamente isso. E aí que entra na questão do funil, realmente é isso mesmo, concordo. E aí o outro ponto é o financeiro, né? Você ter esse controle. Mas no fundo, né? Parece até que a gente tá falando assim. Então, cada área tem que ter, muito pelo contrário, a sinergia entre essas áreas ela é extremamente importante. Sim. Né? Porque assim, comercial, o faturamento vai ter uma dor, o financeiro fala assim, olha, precisamos de faturamento X. Comercial vai atuar em cima,
para poder atender aquele financeiro, ao mesmo tempo operação, né? Isso numa empresa de manufatura, né? Sim. Ou talvez até uma revenda desde que tenha que comprar, por exemplo, importação. Cara, precisa de prazo, precisa de tempo, vou trazer Tudo isso. tem operação. Tudo tem operação, mas enfim. Então, peraí, não, mas isso a gente não consegue atender, isso a gente consegue atender. Poxa, comercial vende, mas vende com prazo X para eu poder conseguir importar, ou eu conseguir comprar, ou eu manufaturar aqui para poder atender o cliente. Pra gente... Sim. Então, na verdade, assim, apesar dos três, né, a gente começou falando de cada um deles, sim, cada um tem que executar as suas características dentro das suas habilidades, mas eles têm que estar juntos. Sim. Por isso que a importância do empresário estar lá no estratégico, olhando o tático, justamente entendendo a sinergia entre essas áreas, os links dos processos, para poder... É a baronesa te ligando aí, ó. Não é, não. Deixa eu Se não atende ela, fala assim, ó, eu tô no podcast. Ela sabe que eu tô aqui. Esqueci de desligar o celular. Não, fica tranquilo. E você falando, né, desse assunto, eu consigo lembrar, por exemplo, a gente falando de financeiro, falando de colocar dinheiro no bolso, falando de ter o caixa da empresa, que é muito importante, Sim. que eu acredito que é o objetivo de todo empreendedor. Ninguém começa a empreender a não ser se for para colocar dinheiro no bolso, né? E eu fico pensando, né? Aquelas empresas que às vezes o empresário ele não tá nem aí para nada. Por exemplo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vou empurrando com a barriga. O cara vai se frustrar, não é verdade? Assim, ó, eu vejo assim, né? Ele precisa ter um objetivo. O que eu quero, na verdade, com a empresa, né? É lógico que no começo, né? É óbvio que é ganhar dinheiro, não vamos aqui, né? A empresa existe para ganhar dinheiro, dar lucro. Ponto. Sim. Isso é nu e crua, essa é a verdade. Mas aí o cara precisa entender o que ele quer para ele como pessoa. Então, peraí. Qual é o meu propósito? Né? Qual é o meu objetivo lá na frente? Pô, eu quero construir um patrimônio paralelo que eu consiga ter uma renda de X mil reais por mês, efetiva, que não vai me dar... Cara, e eu vou vender a empresa. E ponto. E vou viver a minha aposentadoria. Sim. Deixa para segunda geração, terceira geração, ou não deixa, sei lá. Então eu acho que, assim, esse empresário que não faz gestão, que não tá nem aí com a empresa, cara, vai viver momentos de conflitos, vai ter dificuldades, isso pode ser perigoso, né? Porque às vezes pode acabar gerando um estresse, uma questão psicológica tão grande nas pessoas ou nos empresários que o cara acaba indo para um outro caminho, para outras dores, para outros problemas físicos, pessoais, né? Família, Sim. Talvez seja... E acontece muito, né? Acontece. A gente vê empresários que viviam uma vida de luxo, digamos que assim, sim. E aí de repente o negócio afunda e aí daqui a pouco mais, acabou. E aí? Exato. Como que você vai conseguir manter o seu custo de vida que você tinha antes? Eu acho que assim, é legal esse ponto porque assim, né, uma coisa que eu venho lendo, eu leio muito é a questão do empreendedorismo. Quando a gente olha para alguns países, tem aula de empreendedorismo para as crianças já, né? Mas aí o cara, quando ele fala que eu vou ser empreendedor, ele precisa ter uma meta, precisa ter um objetivo. Para que eu quero aquilo ali? Hoje não, hoje a gente no nosso país, e aí é muito por uma questão de necessidade, cara, eu não arrumo emprego, não consigo me qualificar, não consigo passar por um concurso, uma universidade. Cara, eu vou empreender. E aí o cara tem sucesso. Mas o que eu vejo poxa, eu quero montar empresa, por que eu quero montar essa empresa? Não, eu quero montar porque eu quero crescer, eu quero, eu tenho algumas, ontem mesmo eu estou assistindo a CEO da Philips, numa entrevista na televisão ontem. Ela falou, nós mudamos o nosso negócio, desde 2011, nós tiramos o foco dos produtos eletrônicos, de eletrodomésticos, para focar na saúde. Continua, eles têm a marca Philips, mas isso está incomodado. Então eles falaram, a Philips não quer mais, a Philips é uma empresa centenária. Então ela falou, eu quero ir para o mercado de medicina. Ressonância, equipamentos de robô para operação de cirurgia. Então é interessante isso. Então, na verdade, assim, a Philips, que já é uma empresa centenária, ainda está se adaptando, olhando novos mercados, mudando a estratégia. Por quê? Perpetuar. Sim. Porque a Philips, ela, como um todo,
Isso talvez tenha vindo lá de trás, desde o pessoal da Holanda, quando foi definida e constituída a FIP. Não, a gente quer perpetuar. E para perpetuar você tem que estar atualizado dentro do mercado, né? Hoje vem a inteligência artificial, né? Os robôs, eles querem ir para o sistema médico, por cirurgia robotizada. Pô, o médico está lá nos Estados Unidos, está fazendo uma cirurgia aqui no Einstein por via vídeo, o cara conseguindo monitorar, fazendo cirurgias precisas e delicadas. Então, quer dizer, o que eu vejo, assim, que é uma pena que a gente não tem isso ainda na nossa educação como um todo, é o empreendedorismo. Então eu vejo assim, pô, eu quero ser empresário, mas eu quero ser empresário por quê? Né? Eu, quando fui definir ser engenheiro mecânico, cara, eu quero ser engenheiro mecânico, mas por quê? Porque eu quero atuar na manutenção, eu quero fazer projeto, eu quero construir máquina, eu quero modificar. No meio do caminho, cara, não, o processo é mais legal. E aí mudei o caminho. Chegou num determinado outro momento, cara, processo é legal, gostei, mas gestão também é bacana. E hoje você é engenheiro. Eu sou engenheiro mecânico formado, entendeu? Então, assim, mas eu fui me adequando ao longo da carreira. Então, eu acho que a empresa é a mesma coisa. Eu preciso ter um objetivo, uma meta, uma estratégia, onde eu quero estar. E até mesmo pro cara pessoal. Então, pô, mas aí eu vou levar no banho-maria e vou empurrando com a barriga. Cara, no nosso mercado tá fadado a uma falência, tá fadado a um acordo, entrar numa situação crítica. E aí acabar tendo alguns problemas físicos, pessoais e por aí vai, né? Então, eu acho engraçado e legal que você falou da pirâmide executiva, né? Operacional, tático e o estratégico. Que essa é uma pirâmide primordial para quem quer ter todas essas previsibilidades, conseguir fazer todos esses processos, procedimentos. E que eu falo para todo empresário, quando eu troco uma ideia, quando eu falo sobre isso, que existe a mesma pirâmide para ele também subir de nível na mentalidade empresarial. Sim, sem dúvida. Por exemplo, eu tenho um colaborador. Treina esse colaborador para ele ser o melhor operacional. Já colocando ele no próximo nível do tático. Você vai treinar o cara a ser tático. Você vai treinar, você sempre vai querer alguém melhor que você. Exatamente. E automaticamente, né? Então, a gente vai subindo. E no empreendedorismo, né? Como que a gente fala? A gente fala que é o investidor, o empreendedor, né? E o mão de obra. Então, por exemplo, hoje você tá mão de obra. Já começa a estudar, a pensar em como que você vai empreender. Que você vai aprender a fazer aquele pula. Quando você está como empreendedor, você já começa a pensar como investidor. E isso, cara, quando a gente começa a pensar nisso, coloca isso no dia a dia, é viciante. Você começa a pensar nisso, putz, eu tô sendo um bom operacional? Mas eu não sou mais operacional. Eu tô sendo um bom tático? Eu não tô mais como tático. A mesma coisa no empreendedor. Eu sou um bom empreendedor? Sim. Eu sou um bom investidor? Sim. E aí você começa a falar, caraca, não, o que eu preciso fazer? Vou criar uma estratégia pra mim, pra eu subir de nível. E o bacana que você tá falando é assim, né? Linka com, assim, ó. E às vezes, muitos empresários ainda, né? Não abre mão de aprender. Não adianta. Aquela empresa, né? E eu tenho 55 anos, então comecei 40 anos atrás, tá né? novão. Então, não, ainda tem muita lenha pra queimar, mas assim, não adianta. Aquele padrão que nós tínhamos de 35, 40, acabou. Já era. Não, aceita que dói menos. Acabou. Hoje em dia não tem padronização. Então, assim, se não abrir a mente, não abrir a cabeça pra entender, estudar, entender, até mesmo como você comentou, cara, eu tô num estratégico, legal, atingi um legal da minha empresa, mas espera um pouquinho aí. Não faz sentido eu ir para um outro negócio? Investir num outro negócio mais atual, que vai para para um digital, para uma inteligência artificial, para um e-commerce, ou uma outra empresa? E aí, exatamente, então peraí, deixa eu estudar. Mas peraí, para eu ir para lá, talvez eu tenha que fazer um trabalho de coaching, contratar alguém para me treinar, para eu conseguir sair. Porque às vezes eu preciso sair da empresa, porque eu não vou conseguir abrir outra. Sim. Se eu não conseguir lá estar todo dia olhando todo dia. E mas olha, é o que você falou, entendeu? Então assim,
Hoje, não adianta. Que nem a gente estava comentando um pouquinho antes da gente iniciar. Eu estou fazendo um curso online, dica de um amigo, de inteligência artificial. Eu quero entender como é que funciona isso. Quero entender justamente para a gente poder... E não é seu mundo, né? Não, de jeito nenhum. Mas peraí, deixa eu ver até onde isso realmente vai afetar, o quanto isso pode contribuir. E até mesmo para a gente dar dica para os clientes e parceiros da gente. Então, Ícaro, eu acho assim, não adianta. Hoje em dia, o comportamento humano, o comportamento das empresas, o comportamento do mercado, ele não é mais o padrão. Não é mais padronizado. As variáveis são muitas. Sim. Eu acho que as redes sociais veio justamente para dar uma... E aí, se você não tiver estudando, observando, escutando, e às vezes até o momento de você chegar e falar, cara, peraí, a minha experiência eu consigo passar para outras pessoas do que eu passei, do que eu aprendi para entender e passar isso para os outros. Entendeu? Então, Sim. eu acho que esse é o caminho. Eu acho que isso é muito legal, igual a gente estava falando. Por quê? Pô, o cara tá passando de nível. O cara tá passando aqui do empreendedor para investidor. Igual você falou, vamos começar a ver outras coisas. Meu rei, ou a minha rainha, se você não tiver previsibilidade, você não vai sair daí. É isso aí. Porque o investidor, ele só vê número. É isso aí. E ele quer online na hora. É isso aí. Não adianta. Se a equipe operacional, o tático lá embaixo não estiver entregando lá em cima, acaba com tudo. Esquece. Não, é isso mesmo. E ele não consegue ter liberdade para sair. E a mesma coisa que acontece nas pequenas e médias empresas. Exatamente. Quando a pessoa ela fala assim, poxa, eu preciso sair do operacional. Vou dar um exemplo clássico, a contabilidade, por exemplo. Para o contador sair do operacional, ele tem que estar com o processo desenhado, ele tem que estar com tudo organizado, ele tem que ter números. Porque, poxa... A gestão tem que estar muito bem definida. Exato, bem claro. Exatamente. Né? E a gente está falando de empresa, de pequenas e médias empresas. Que eu falo contador, mas tem advogado que tem dificuldade de sair do operacional. Inclusive, eu quero saber aí, você que está aí no vídeo, fala pra gente, comenta aí nos comentários. Você é operacional? Ou você é tático, ou você já é estratégico. Coloca pra gente aí se você é operacional, tático ou estratégico, que a gente vai responder essa galera aí. E Medina, a gente tá chegando quase no final aqui. Legal. Você fica à disposição se a galera quiser bater um papo com você? Claro, fica à vontade. Eu quero fazer uma call com você para entender o meu momento, saber se é interessante. Claro, sem dúvida. Quer deixar seu telefone aí? Bom, depois a gente coloca lá na descrição do vídeo também, mas pode falar aí. Então, o celular é o 11, né? 94775-4775-8945. O e-mail é ricardo.medina @consultingnow.com.br. Legal. Então, se quiser entrar em contato para um bate-papo, para um alinhamento, para um café, né? Pra gente estar à disposição. Aproveitem, hein, galera. Ele abriu a agenda aqui. Tá nessa aqui, eu sempre erro. Eu às vezes tô falando pra cá, às vezes eu falo pra lá, mas é aquela lá. Aproveita que, o homem abriu a agenda, que é difícil. É difícil. E agora eu quero que você responda também. Eu falei que eu ia responder. Eu fiz uma pergunta pra você lá no início, eu não vou esquecer, porque senão eu vou ficar com débito aqui com vocês. Mas eu perguntei pro Medina aqui, lá no início do vídeo, se ele acredita ou qual é a metodologia que ele entende, se o financeiro é mais importante que o comercial, né? Aí a gente entrou no operacional também. Quero que você coloque aí nos comentários. Coloca aí no comentário se você acredita que se o financeiro é mais importante que o comercial, se o comercial é mais importante que o financeiro, ou operacional, né? Isso aí, independente da sua função. Exato. Pô, eu sou operacional, é o mais importante operacional. Não é isso. Coloca aí o porquê também. E aí eu vou responder. Aqui também, igual eu falei para todo mundo, não existe certo e errado. Exato. Existe o ponto de vista de cada um. Exatamente. A Marina tá aqui, a Marina tá prestando atenção ali. O que você acha? O que é mais importante, Marina? Comercial, financeiro? Sem vender, a empresa não funciona. Sem vender não funciona lá, tá vendo? O comercial. Cada um tem um ponto de vista. E ela é operacional, ela não é comercial, tá vendo? Olha, eu, como vendedor, eu sempre defendi
e acreditei que o comercial era o coração da empresa, igual você mesmo Sim. falou no início. Tem gente que acredita dessa forma. Sim. Eu, como vendedor nato, sempre a única coisa que eu sei fazer é vender. Eu acreditava que era o comercial. Mas eu fui em uma mentoria, né? Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos também. E o mentor, ele mostrou, como 1 mais 1 é 2, que eu tava errado. Eu e mais 700 pessoas que estavam na tavam mesma na sala que a gente, o cara palestrando, né? Sim. E ele mostrou que o financeiro, ele pode ser considerado o coração da empresa. Porque é ele que envia os recursos. Exato. E as formas do recurso. Por quê? O comercial, por exemplo, dando só a explicação disso, o comercial ele pode trazer prejuízo para a empresa. Se o financeiro afrouxa as rédeas, o comercial vai lá, por exemplo, e vende no boleto em 10 vezes. E aí o risco de inadimplência é muito grande. Só como um exemplo, eu fiz uma visita num cliente, num prospect, na verdade, um cliente uma vez, onde não tínhamos venda. Fez uma campanha de marketing comercial tão poderosa, foi tão poderosa, que acabou acontecendo? Afetou o fluxo de caixa, porque como não tinha aí foi comprar matéria-prima, não tinha caixa para comprar matéria-prima suficiente, e o operacional não conseguia atender. Na verdade, o que aconteceu? Explodiu na estratégia de marketing, de vendas, de pedido de compra e não atendeu. Ou seja, foi um fiasco. Porque daí aquilo que tinha acabou criando muito mais... Acabou afetando até a imagem da empresa como um todo. Sim. Porque, cara, a gente bombou de vender, só que, cara, o que eu tenho de pedido atrasado, de coisa atrasada, porque eu não tinha caixa para comprar matéria-prima e eu não conseguia atender o operacional, não tinha capacidade. Não acabou acontecendo um projeto nem nada, mas enfim, era a dor desse cara. Sim. Só para corroborar com o Sim. que você está falando. Exatamente. Então, assim, esse é um case, né, de que isso acontece. Eu falei dos boletos e tudo. Lógico, pessoal, a gente está fazendo aqui uma analogia. Sim, Isso claro. não leva para o pessoal, quem é do comercial, quem é do financeiro operacional. Não, mas para a sobrevivência da empresa, todos os departamentos eles precisam, né, estar presentes e alinhados, né? fazendo um trabalho eficiente, né? O Medina, inclusive, ele é cliente da Uniconte Contabilidade, Sim, né, sim. também. E quero dar um abraço aí para todo mundo, a equipe do time da Uniconte aqui. Eu sou fã, cara, assim, eu sou suspeito para falar, O mas pessoal eu, atende bem. mas eu sou falo, suspeito de falar, mas atende eu bem. falo para todo mundo que a galera aqui da Uniconte, da contabilidade, o time no geral, independente se é operacional, se é... às vezes a gente tá com uma dificuldade, vem alguém da operação tentando corroborar ali, ajudando, ou do financeiro, ou vamos ajustar uma planilha, o que você acha daquilo? E isso que é sensacional, Sim. a união para fazer acontecer, preocupado na entrega, né, pro cliente, que é exatamente isso que a gente tava falando. Sim. É isso aí. Isso aí, muito bom. Até gaguejei agora. É isso aí. Ó, que papo top. Quero te agradecer Eu que aqui. agradeço pelo Se a convite. gente se deixar aqui, a gente vai ficar até vamos amanhã. aqui, exato, A gente fica aqui um tempão Depois falando café disso. ainda aí que vai longe. né? Exatamente. Mas é bom que fica aí um pedido de bis aí da galera, né? Pra gente voltar aqui Volta. depois. Sim, com certeza. E quero agradecer a Com certeza. oportunidade, agradecer a parceria aí que a gente tem com você. Em nome da Andréia, da Suelen, de todo o time da Uniconte Sim, também. sim. Agradecer a confiança de você, da sua empresa, né? Nos dar a oportunidade de contabilizar aí o seu CNPJ. E, cara, obrigado, é isso. Valeu mesmo. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de a gente explanar um pouquinho da experiência da gente, o que a gente pode contribuir, apoiar as empresas, né? Dar um overview aí, né? Dar uma visão de que a gente pode fazer pelos empresários como um todo, né? Sim. Até para crescimento, né? E não só olhando o financeiro como um todo, mas enfim. Mas para ter um resultado positivo da sua empresa, da empresa, né? Então acho que isso Legal. foi bem legal. Eu acho que um papo bem tranquilo, bem produtivo. Agradeço a oportunidade aí pela parceria. Mais uma Parabéns, vez, viu, pelo Eu que trabalho. agradeço. Obrigado a vocês aí. É isso aí. Agora eu vou falar aqui pra vocês que, olha, esse foi um episódio
aqui do Unicast, mas toda semana a gente traz conteúdos como esse para vocês. Então, curte aí o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, porque a gente vê que tem muita gente visualizando nossos vídeos, mas não são inscritos. Então aproveita e dá essa oportunidade pra gente. E envia esse vídeo também para outras pessoas, para que eles possam também receber esses conteúdos. Ó, um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau e até o próximo Unicast.